Depois de reconhecer a existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Os detalhes com a correspondente Laís Duarte. Símbolos, desenhos, imagens misteriosas. Sinais que até hoje são encontrados em vários cantos do mundo. O mais recente foi descoberto no último domingo em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Foram feitos numa plantação de trigo. Os mais antigos datam do século XVII. Cientistas defendem que 80% desses agroglifos, como são chamados, são montagens, fraude, mas consideram que 20% são mensagens de outra forma de vida, já que não há marcas da mão do homem. Porém, até hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há 4 meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. Aborda vários tipos de contato sonoro, visual, ondas magnéticas, símbolos e elementos matemáticos. E insinua que astronautas já estariam recebendo treinamento sobre essas formas de comunicação. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas reconheceram a existência de 100 milhões de planetas na Via Láctea com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo. Disse Matt Montag, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há 3 semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada à ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Diante dos questionamentos, a agência americana desligou a câmera por algumas horas. Para Kathleen Lewis, a curadora do Museu Espacial de Washington, é mesmo uma questão de tempo. Ela conta que telescópios espaciais e satélites rastreiam água e combinações químicas que permitam a existência da vida. Procuram encontrar planetas parecidos com o nosso. E afirma, eu gostaria que encontrassem vida. Em 20 anos, estou convencida disso. Olha, eu acho que o assunto importante aí, no plano internacional, ainda é esse problema, vamos dizer, dos e-mails descobertos por 2 hackers e trouxeram à luz a vigarice, toda a montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação visão científica a essa coisa do aquecimento global, e não só aquecimento global, mas a teoria das causas humanas do aquecimento global. É muito importante entender que esses cientistas que foram assim desmascarados não são cientistas quaisquer, mas são os principais autores do relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre a mudança climática, o IPCC. Este relatório do IPCC, por sua vez, é o fundamento principal dessa reunião em Copenhague, onde se pretende implantar um imposto mundial sob a alegação de combate ao aquecimento global. De modo que nós estamos, vocês devem se lembrar daquela emissão do Lord Christopher Monckton, que foi inclusive reproduzida ali no vídeo Sem Máscara, né, anunciando claramente que a implantação desse imposto global é já automaticamente a implantação de um governo mundial, porque não há imposto se você não tem meios de forçar o pagamento do imposto. Quer dizer, se não há um órgão policial para fiscalizar o pagamento do imposto, então o imposto não existe. Então, a implantação do imposto mundial já é
automaticamente a criação de um poder mundial capaz de se impor a cidadãos de quaisquer países do mundo, forçando ao pagamento de imposto e se impor também, vamos dizer, a todos os governos. Ora, isso aí é a novidade, é a mutação mais revolucionária de todos os tempos. Porque a implantação do governo mundial não é só um crescimento do organismo estatal para o nível global. Você vê que uma das funções principais do governo é representar um povo perante outros povos. Quer dizer, você tem uma função de representação. Quer dizer, se não há um povo estrangeiro perante o qual você tenha de ser representado, a própria existência de governo se transforma, vamos dizer, num fenômeno meio estranho. Agora, o governo global, ele representa que nação? Não uma nação, nem essa, nem aquela, mas representa a humanidade. Ele representa perante quem? Perante extraterrestres? Só pode ser. Quer dizer, não há um possível inimigo externo ou um possível aliado externo. Se não há relações exteriores, a própria noção de governo fica totalmente alterada. Porque desde que o mundo é mundo, as relações exteriores é uma das funções fundamentais, né, do governo. Quer dizer, o governo é o órgão que representa um povo perante o outro, que o defende de outros povos, que o articula com outros povos por relações diplomáticas, comerciais, culturais, etc, etc. Muito bem. O governo mundial vai fazer isso perante quem? Tá certo? Então, é de se prever que essa coisa de extraterrestres daqui a pouco comece a ter, vamos dizer, alguma relevância política. É capaz de você. Muito em breve vocês ouvirão autoridades mundiais começarem a falar. Eu não estou brincando, não. Isso não é uma piada, isso é coisa séria. Estudos a esse respeito já vêm sendo desenvolvidos há 60 anos. Mas dizendo que a própria ideia do aquecimento global, do perigo ecológico, isso surgiu de um estudo feito mais de 50 anos atrás. O governo americano e outras entidades juntaram lá um grupo de estudiosos e cientistas para investigar a questão: qual seria o substitutivo da guerra, possível substituto da guerra, como fator de unidade social. Ao longo de toda a história humana, o fator mais coesivo que existe, aquilo que mais facilmente junta um povo, é o conflito com outro povo. Né? Então, em uma situação de governo mundial, não há, evidentemente, mais guerra. Só a guerra desaparece e é substituída por operações policiais. Quer dizer, se o governo mundial tem que reprimir um povo que está saindo da linha, no seu entender, isso não é uma guerra, é uma simples operação punitiva. Né? Isso é como o Império Mongol. Nós sabemos que o Império Mongol viveu em guerras, mas ele não chamava de guerras, ele chamava de expedições punitivas. Porque do ponto de vista do Império Mongol só havia duas regiões no mundo. Havia o Império Mongol e havia as regiões rebeladas. Isso é todo o resto do mundo. Então, o governo mongol não reconhecia outros governos. Só existiam, ele já era um governo mundial no seu próprio entender. Então só havia o governo mongol e províncias rebeladas. Então não havia guerra, evidentemente, é uma expedição policial, ou como eles chamavam, expedição punitiva. Agora nós voltamos à mesma situação. Com o governo mundial, se um povo, por exemplo, se recusa a obedecer às normas do governo mundial, pode fazer, não uma guerra, mas uma operação punitiva. Mas a operação punitiva, ela, longe de poder ser um fator de coesão da sociedade, é um fator divisivo. Tá certo? Então ficamos sem a guerra como um fator de coesão da sociedade. Então reuniram esses cientistas, né, uns 200 mais ou menos, e eles publicaram um negócio que ficou conhecido como The Iron Mountain Report. Iron Mountain, que é o lugar onde eles se reuniram. Esse escrito circulou anonimamente até que o economista John Kenneth Galbraith, ele confessou que ele era um dos autores. Ele disse, não, eu estive lá, participei da reunião, eu sou um dos autores desse negócio. Não posso dizer o nome dos outros, mas se eles quiserem, eles podem fazer como eu e revelar que participaram disso. A conclusão do Iron Mountain Report é que havia dois possíveis fatores coesivos a que um governo mundial poderia apelar para criar um senso de unidade da população, né? Algo que unificasse toda a população num esforço comum.
O primeiro era os extraterrestres, na hipótese de invasão de marcianos. Quer dizer, se a Terra fosse invadida, naturalmente a humanidade, né, se uniria para combatê-los. Né? Como os extraterrestres não parecem estar com muita pressa de fazer isso, né, de invadir o planeta Terra, então sobrava o plano B. O que era o plano B? Alguma grande catástrofe natural de proporções planetárias. Então o que foi sugerido aí foi exatamente, vamos dizer, uma crise ecológica. Uma crise que não tem manifestações concretas. Crise que é mais, até hoje, ela é mais uma previsão do que uma realidade. Você tem crises ecológicas localizadas, como por exemplo teve o negócio de Chernobyl, tá? Mas acontece que crises ecológicas localizadas existem desde que o planeta apareceu. Por exemplo, o deserto do Saara não é um deserto natural, ele surgiu de uma catástrofe ecológica. Ali, antigamente, havia floresta ali e sumiu tudo. Então, essas crises ecológicas existem desde que o mundo é mundo. E essa história de que é a indústria, a tecnologia que está criando, fala, olha, isso é apenas uma hipótese que jamais foi provada. Né? Ao contrário, você vê que a tecnologia, ela pode criar crises ecológicas locais, como criou em Chernobyl, ou por exemplo, em Pequim, Beijing, onde a poluição é absolutamente irrespirável, ninguém pode sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia é responsável por novas modalidades de integração do homem na natureza que são um sucesso espetacular. Quer dizer, quando você anda aqui pelo interior dos Estados Unidos, né, onde você tem uma forma de vida que não é mais urbana, mas também não é rural. Né? O nosso sociólogo Gilberto Freire chamava de civilização rurbana, né? Que era meio rural, meio urbana. Você vê que isso é um sucesso ecológico absolutamente espetacular. Essa é uma forma de existência social onde você tem todos os confortos da tecnologia e, ao mesmo tempo, a natureza está respeitada. Né? Vamos dizer, é a medida mais revolucionária de todos os tempos, que é a implantação de um governo mundial que vai não apenas centralizar o poder em escala planetária, mas vai mudar a própria natureza do fenômeno chamado Estado. E isso tudo está para acontecer baseado num relatório que foi todo montado por meio de fraude. Isso tudo está para acontecer baseado num relatório que foi todo montado por meio de fraude.